Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pichocasters! Estamos aqui para mais um episódio e, claro, logo de cara fica aquele recadinho para o Apoie-se, a plataforma de ajuda para a nossa produção de conteúdo. A partir de R$1, qualquer valor pode ser doado, viu, minha gente? Então vamos lá, tá na Linktree, tanto do Instagram como do Twitter do Pichotada Cash, é claro, o endereço é @PichotadaCash. Falando também sobre os nossos parceiros, a LSM Corretora e a Prime Time Store. E lembrando, na segunda-feira que vem, dia 4 de julho, sorteio da camisa branca da Seleção Brasileira. Lá no Instagram eu já mostrei ela e já está plastificada, em mãos, tudo certinho e ela pode ser sua, viu? Então vá lá no Instagram, siga as regras, tem um post que tá até com arte roxinha, bem chamativa, que ainda dá para você participar, viu, gente? Ainda dá mesmo e essa camisa tá espetacular. Vamos lá para apresentar o meu queridíssimo co-host. Fala, Leozinho, tudo bem? Olá, Caião. Olá, Pichocasters. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente falar de futebol, contar história, ouvir aquelas histórias sempre interessantes que o convidado nos traz e poder falar mais uma vez com os nossos amigos, Caião. Isso aí, meu amigo. E hoje temos mais um convidado que tem e gosta de contar histórias, né? Pedro Martins, jornalista no portal Esporte News Mundo, ele que também já foi nosso colega de faculdade, né, Leozinho? Vem aí para incrementar, certamente para acrescentar muito nesse programa de hoje. Boa noite, meu amigo Pedro Martins, para os mais íntimos, Pedro Canela, tudo bem? Boa noite, Caião. Como é que você está? Boa noite a todos os Pichocasters. Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não uma boa madrugada? Vamos contar algumas histórias, algumas loucuras, algumas insanidades, alguns momentos que já convivi nesse esporte bretão que a gente chama de futebol. Meio insanidade, sua cara. Mas vamos lá. Seguinte, no portal Esporte News Mundo, você está cobrindo o América, né? Isso. E assim, uma coisa aí, acho que os mais íntimos que sabem disso, se tem uma ligação forte com a América, apesar de não ser o seu clube de coração, você tem uma ligação sentimental muito forte com a América. E eu queria saber, queria que você contasse um pouquinho dessa sua ligação e queria saber qual é a sua motivação para estar fazendo a cobertura do América hoje em dia. Cara, então vamos lá. Vou ter que contar um pouco de minha vida, né? Eu sou filho de mãe solteira e meu avô foi minha primeira figura paterna. Meu avô, sempre quando mais novo, ele queria que eu fosse americano. Meu avô era um americano doente, assim. Meu avô e meu tio-avô, meu tio Corujinha, os dois já estão no céu, né? Já vivem em um lugar muito melhor do que aqui. Eles eram americanos. Meu avô queria, porque queria, quando mais novo, que eu fosse americano. Eu era o xodó do meu avô, o neto favorito, o neto depois de muito tempo. Então, meu avô sempre quis que eu fosse americano. Por uma certa tristeza, meu avô não conseguiu me levar ao estádio a tempo. Meu avô faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. E eu meio que abracei as coisas que meu avô gostava, né? Ele gostava muito de filmes de Velho Oeste, pescaria, essas coisas, e ele sempre gostou do América, sempre acompanhou o América. Então, para mim, quando chegou essa oportunidade, desde mais novo eu ia a estádios, eu ia ao Independência, fui ao Velho Independência, tenho histórias daquele Velho Independência, desde pequeno com o Fusca de minha mãe, sempre tive essas histórias. Aí no início desse ano, me apresentaram a possibilidade de eu ser setorista do América no Esporte News Mundo, um dos setoristas do clube, e não pensei 2 vezes. Me convidaram até por conta desse passado com o clube, sabe? Desse carinho, desse afeto, desse um pouco de clubismo, até eu diria, com a América, sabe? Esse carinho
um pouco voltado a cuidar. Da imagem do América, né? Não seria qualquer um, sabe, Caio? Não seria um atleticano cobrindo o América, não seria um cruzeirense cobrindo o América só por cobrir, por questões de profissão, sabe? Eu acho que foi uma questão de uma pessoa realmente que tem um afeto pelo clube. E eu acho que, além de juntar mais, toda vez que vou ao Independência, eu sinto uma coisa muito forte do meu avô. Já abri a boca para chorar naquele Independência várias vezes nesse sentido. Eu lembro daquele América e CRB, que foi o jogo até que o América foi campeão da Série B em 17. Eu tava com você no jogo e eu lembro assim, você chorando copiosamente quando se eu não me engano, acho que foi o Rafael Lima que fez o gol do América. Sim, Rafael Lima 1-0, jogo horroroso, tá assim, não acredito que vai perder na última rodada, eu não acredito que vai agora, pelo amor de Deus, depois de 20 anos, esse sofrimento todo. E quando sai o gol, eu abro a boca para chorar pensando no meu avô, que eu estava representando meu avô ali, ao meu entender, sabe? É uma vontade que eu tenho de continuar esse pensamento da família, de carinho e afeto pelo América, que existe na família por conta de meu avô. E de que forma, assim, você falou tanto do seu avô, do início dessa cobertura, e de que maneira você consegue conciliar essa paixão, essas histórias, esse histórico familiar com a cobertura do América, estando lá presente, acompanhando o clube de perto, pessoal e profissionalmente? Cara, eu acho que principalmente por a gente gostar de futebol, a gente a gente cobra mais, sabe? A gente não deixa a paixão levar por si. Por amar isso, a gente cobra demais, pelo menos por mim. Então, tanto pelo América quanto pelo que eu torço, eu sou uma pessoa que é mais crítica. Então, eu comecei a ser mais crítico com o time do América, as atuações, o estilo de jogo, do que antes, por exemplo, do que um mero torcedor. Então, hoje, eu vejo que é uma cobrança um pouco maior, sabe? Uma força um pouco maior. A gente fica um pouco mais crítico a tudo. E, por exemplo, quando estava nas fases de pré-Libertadores, eu estava assim, cara, tá difícil, vamos logo. E você tem que ter, nossa, o time tá mal jogado. Tinha inúmeras críticas a Marquinhos Santos, por exemplo. Mas Horroroso. eu não quero nem falar. Eu ficava cobrando, eu cobro até hoje no time do América um porquê que o Índio Ramírez não é titular desse time. Não dá para entender. Eu não entendo por que o Índio Ramírez não é titular, por que o Alê é forçado a ser titular, por que o Pedrinho, que jogou muito bem a Libertadores, não joga como ponta, junto com o Felipe Azevedo, que cresce de rendimento com o Wagner Mancini. Mas eu não entendo muitas coisas que acontecem no América. Eu sempre estou batendo na mesma tecla a todo momento. Sempre faço as mesmas críticas, mesmo, por exemplo, com essa mudança de técnico. A gente, Léo, conversando com as outras pessoas que trabalham dentro do site e os outros setoristas do clube, a gente percebe algumas coisas que não fazem sentido na nossa cabeça, mas a gente não expõe. Eu normalmente sou um cara que expõe porque eu nunca tenho vergonha de falar as coisas. O Caio sabe muito bem disso. Mas eu acredito que é mais isso, sabe? É uma questão de a gente potencializa a emoção, o futebol, né? A paixão, os carinhos pelos clubes que nós temos, sendo mais rígidos, mais críticos a isso tudo. Interessante demais o que você pontuou. E assim, Canela, o que dá para entender é que você não tem uma cobrança a mais só com o seu trabalho, mas também com o próprio rendimento do América, né? Porque, querendo ou não, as duas coisas estão ligadas. E até entrando nesse âmbito profissional, a gente sabe que a torcida do América é consideravelmente inferior aos dos principais times de Minas Gerais, que são Atlético e Cruzeiro, né? Sim. E aí, historicamente, vários torcedores de Cruzeiro, Atlético, como você bem citou, acabam cobrindo o América. Você acha que, por conta da falta de pessoas com um laço sentimental
ao América fazendo essa cobertura técnica, essa cobertura profissional, talvez a imagem do América não seja tão enaltecida como deveria? Olha, eu concordo com você em partes, sabe? Porque a gente tem muitas pessoas que trabalham com um afeto pelo América, mas não é questão, por exemplo, de torcer pelo clube, que é por isso que eu quero concordar com você em partes. Sempre a gente tem um ponto que se ouve principalmente muito pela torcida do Cruzeiro, mas se ouve também bastante pela torcida do América, que se não se tem representantes dos clubes na mídia comum, sabe? É difícil ter isso. E eu sinto que a torcida, em muitos momentos, não se sente representada. O Otávio de Toledo é por exemplo. Uma das principais referências do América no meio da imprensa, que é da bancada democrática, parte da torcida não considera ele como torcedor americano. É uma coisa que assim, poucas pessoas falam por fora porque não chega a ouvir a própria torcida do América. É isso que acontece muito. Dentro da própria imprensa mineira não se tem, como você diz, poucos, muito poucos. E o mais importante os que têm, os que se demonstram, que nós conhecemos também, que são pouquíssimos, não trabalham cobrindo o América, formados em jornalismo, que eu quero dizer, tá? Não trabalham cobrindo o América, não trabalham na imprensa esportiva. E os que têm, a própria torcida do América tem críticas. Exceto Jair Bala, por exemplo, a torcida do América tem críticas aos outros representantes do América. É uma falta de força que eu vejo da imprensa, da mídia mineira, em procurar representantes do América para ser voz. E tem muitos dentro da própria torcida. A gente vai tendo informações dentro da própria torcida. Uma coisa que é muito interessante que você pontuou que é a respeito de representantes da própria torcida, né? Uhum. Vou até citar nomes de alguns torcedores. Bruno Mangerotti, que hoje aí tem até um canal para falar do América, né? Um rapaz que... O B+, Isso, B+. É um rapaz que, de fato, tem uma ligação extraordinária com a América. Uma colega nossa, Ana Paula Cury, né? Que também é torcedora do América, é da profissão, é do meio. Então, assim, de cabeça aqui, em poucos minutos, eu já consigo me lembrar de alguns. E aí tem essa dificuldade de meios da própria imprensa de estarem buscando essas pessoas para representarem o América, né? Talvez o Jair Bala seja o mais respeitado justamente pelo que ele fez dentro de campo, né? É engraçado que, assim, essa questão de influência, de representantes de torcida, e aí tanto de América, como de Atlético, como de Cruzeiro, de um modo geral, eu vejo que costuma, às vezes, causar mais divisão do que propriamente uma união. Dificilmente você vai ver alguém que é unanimidade, né? Isso se reflete também no América, quando a gente vê que a única unanimidade é um cara que foi histórico dentro de campo, dos maiores jogadores do futebol mineiro. Sim, eu lembro acho que se não me engano, América e Barcelona, pela segunda fase desse ano da Libertadores, teve uma briga generalizada com o Toledo, o Otávio de Toledo. No meio da torcida do América, a torcida do América começou a brigar fisicamente com o Otávio de Toledo. Para você ver essa questão que eu estou te falando. Tem pessoas que a gente, por pouco tempo falando aqui, nós falamos 2, 3 nomes aqui de pessoas que a gente sabe que trabalham com isso, mas que não é procurado. E é isso que eu sinto um incômodo na torcida do América. O setorista do América, nos portais de notícia, em sua maioria, praticamente quase todos, não é nem ser americano, não tem um vínculo com o clube, sabe? Não tem um histórico anterior. Isso é um problema que existe, ao meu ver, tá? E assim, é algo nítido, né? É algo que eu acho que é pouco debatido, mas é algo nítido. E Canelo, eu queria saber, você cobrindo a América mais recentemente, né? Você cobriu aí num ano histórico, que foi o ano em que o América disputou
disputou a Copa Libertadores da América. Eu queria saber como que foi para você ver algo inédito que foi conquistado pelo América, como que foi essa participação? Claro, o América acabou nem passando a fase de grupos, mas mesmo assim, não só fez história por estar participando, mas a forma como também chegou à fase de grupos foi algo fantástico, né? As classificatórias contra Guarani e Barcelona de Guayaquil foram espetaculares. O jogo contra o Guarani, para mim, é um absurdo. Desculpa te interromper, amigo, Não, mas não, que isso, fica à o vontade. jogo do Guarani, para mim, é um absurdo. É um absurdo que aconteceu, assim, positivamente. Você estava falando aqui que eu abri a boca para chorar. Eu sou uma pessoa muito emocionada com futebol em geral. Um outro dia que eu abri bastante a boca foi a classificação do América para a Copa Libertadores, mesmo que sendo para a Libertadores contra o São Paulo em 2021. Mais do que na Estava no Série B? Mais do Independente. que naquela Série B de 2017? Cara, o mesmo tanto, eu te Mesma digo, intensidade, né? mesma intensidade, assim, acaba o jogo, eu abro a boca copiosamente, fico chorando do meu avô, eu tinha acabado de perder minha avó também, então foi mais um motivo para abrir a boca copiosamente, porque, querendo ou não, os dois eram ligados, e foi um momento de felicidade, eu acho que maior que o da Série B, porque ali foi, primeiro, uma coisa que muitos não viram, muitos americanos não viram. Meu avô não viu. Meu avô viu o título de 97. Meu tio-avô viu o título de 97 da Série B. Mas eles não viram o time jogar uma Libertadores, uma competição continental. Isso me fez chorar mais. Mas foi bom, sabe? Foi bom ver o América jogar. Foi bom ver isso da imprensa, da tribuna. Foi um outro motivo no qual eu quis cobrir o América ao longo desse ano, que era essa campanha da Libertadores, e a gente conversava entre a gente. Cara, o América estava num azar danado na Libertadores, ganhava o jogo contra o Tolima na fase de grupos, por um exemplo, que mete 2-0 e perde o jogo em 3 minutos. O jogo contra o Guarani, que toma um gol no final do segundo tempo aqui no Independência, aqui em Belo Horizonte. Chega lá em Assunção, toma 2-0 em 5 minutos e vira o jogo e leva para os pênaltis. Foi um momento muito forte para o torcedor americano em geral. Assim, vários cardiologistas de Belo Horizonte ficaram felizes porque não precisaram trabalhar por um bom tempo com a torcida do América. Mas é bem verdade, gente. Eu cobrindo o jogo, eu ficava tenso. Eu passava mal. Aquele jogo contra o Coritiba, eu passei contra o Coritiba. Contra o Guarani, Coritiba. Aquele jogo contra o Guarani, eu passei muito mal no segundo tempo. Eu falei, gente, meu Deus do céu, que sofrimento. Por que tem que ser assim? Eu acho que vai marcar muito o clube. Eu acho que pode ser perigoso, porque pelo o clube que foi montado, o elenco que foi montado, vai passar uma raivinha esse ano no Brasileiro, vai brigar para não cair. Eu sinto a falta de um meia que fazer a função do Ademir, que para mim tem no time, que chama Índio Ramírez, e nem o Marquinhos, nem o Mancini o usa como titular, são bons jogadores. É impressionante como as coisas estão marcadas no torcedor americano, e marca também. Cara, você cobrir uma primeira Libertadores é algo incrível. Cobrir a Libertadores é algo incrível, de verdade. Imagino, ainda mais com esse contexto de América, né? Com esse contexto de uma classificação inédita e tudo mais. Agora, surreal pensar que numa mesma temporada em que o América consegue disputar uma Libertadores, por mais que tenha caído na fase de grupos, eu acho que dá para se dizer que foi uma participação digna, mas que, enfim, vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, né? É isso que se desenha pelas atuações, pelos resultados. Sequência de derrotas também. Exatamente. Eu até queria que o Léo destrinchasse um pouquinho mais isso, e aí, enfim, Canela também viesse a falar sobre o que ele enxerga para
para esse América até o final da temporada, se ele realmente acha que vai brigar ou até mesmo cair para a segunda divisão, se tem que ocorrer alguma mudança mais brusca internamente. Fala aí, Leozinho. A gente até comentava fora do ar, né, com o Canela, a questão do departamento médico, né? A gente sabe que o investimento do América, por mais que tenha havido aí uma injeção maior de dinheiro com as classificações, a classificação para a Libertadores, a gente sabe que o investimento ainda é menor em relação a outros grandes clubes, né, do futebol brasileiro. Então, queria saber do Canela o que ele tem como perspectiva para esse segundo semestre aí, se reforços são esperados, se essa sequência sem vitórias na Série A, que é a pior desde o retorno, ela tem hora para acabar, porque o torcedor se preocupa, né? Olha para baixo na tabela e a perspectiva ela pode ser preocupante. Queria saber do Canela, que está mais próximo, se essa perspectiva é de brigar contra o rebaixamento mesmo, se o clube vai se movimentar para mudar esse cenário aí. Como você vê a situação do América aí nesse segundo semestre que está por começar, Canela? O América, pelo que eu sei, ele vai começar a reforçar a defesa. Já tentou trazer o Rafael Silva, ex-zagueiro do clube. Eu tinha uma informação interna que eu deveria segurar essa contratação, mas o Alencar, no jogo contra o Cuiabá, fez o favor de apresentar o jogador via Instagram, o jogador no meio do elenco após a vitória contra o Cuiabá. Muito difícil de fazer algumas contratações de ataque, já trouxe o Aloysio. Deve procurar alguns jogadores para o meio de campo, principalmente armação, além do Índio. Eu sei de alguns jogadores que não ficarão para o ano que vem, mas, por enquanto, Léo, vai ser esse time. E é bem provável a briga para não cair, ficar em 16º, 17º. Não acredito que saia muito disso. É um elenco pior do que o do ano passado para mim. Você perdeu os dois principais zagueiros, que era o Alexandre e o Bauerman. Você perdeu os dois principais jogadores do meio para frente, que são Ademir e Zarate. O Zarate, para mim, até hoje faz uma falta para o América. Jogador fundamental no segundo semestre do ano passado, né, cara? Cara, por gráficos, você vê a diferença que o Zarate fez. Desde que o Zarate chegou, a América fez a segunda melhor campanha do retorno, praticamente. A América, com a campanha de retorno, pegava uma fase de grupos. Se o Zarate tivesse desde o início do campeonato, não duvido o América ter feito uma sexta, quinta colocação no campeonato. Para você ver como um jogador realmente muda o futebol da equipe, como que um jogador realmente faz muita diferença. Mas eu não duvido, te respondendo Léo e Caio, nesse sentido. A briga do América esse ano é para não cair. A briga do América sempre vai ser para não cair, mesmo tendo uma cota de televisão maior, chegou à cota de mais de 100 milhões, a primeira vez que o clube conseguiu ter um dinheiro muito positivo. Está trabalhando para se tornar uma SAF. O Salum e o Alencar já confirmaram que não vão vender esse time para qualquer um, não vão vender para qualquer empresário. Vai se trabalhar muito e vai se conversar muito. Ainda tem aquele papo do grupo norte-americano comprar o América ou isso deu uma esfriada? Não, isso já até saiu de pauta, para você ter uma ideia. Esse grupo americano queria um valor, a porcentagem além do que o Salum estava prometendo, estava querendo vender. Eu vi entraves no valor também, e o América está procurando outro comprador, outro grupo ou uma outra pessoa para comprar o América. Porque estrutura ainda tem. Não surgiu nenhum nome. Não, porque estrutura tem. Você tem um bom centro de treinamento, você tem um estádio próprio, você não precisa gastar dinheiro com isso, como, por exemplo, o Cruzeiro. O Ronaldo tem conversado nessa ideia. Você não precisa fazer uma reforma, porque é um estádio novo. Você precisa fazer trabalho de base, principalmente com torcida, fazer uma torcida de base, e um trabalho assim. É isso que eu acho que eu vejo o América para um futuro. Mas eu não vejo hoje uma projeção, primeiro, de melhora de elenco, que foi o que o Léo me perguntou, e eu não vejo uma projeção de venda de clube, como que eu estava falando agora. Então, por enquanto, o time se mantém nesse formato.
Tá curioso, até importante, né? A informação trazida pelo Canela, porque o próprio Alencar havia prometido, né, nessa semana que reconhecida a necessidade de reforços, de novas contratações e garantindo ir atrás de pelo menos 4 reforços. Então, mas a gente sabe que as intenções são umas e as possibilidades nem sempre aparecem, né? É, Inclusive em relação a esse tipo de contratação, né, Canela? o América, pelo que a gente sabe, vai caçar principalmente o setor defensivo. Precisa de contratar zagueiros. E foi, curiosamente, o setor que o América mais contratou esse ano. Contratou Éder, Conte, Maidana, Gustavão, trouxe o Danilo, que joga de lateral tanto quanto zagueiro. E mesmo assim, os zagueiros que trouxeram não são os zagueiros de qualidade para se manter o elenco que tinha, Canela, sabe? mas você não acha que. Porque, assim, sinceramente, eu gostei muito da passagem do Éder no Atlético Goianiense. Com todo respeito ao América, eu até esperava um salto maior para ele nessa temporada. O Conte é um cara que já teve até aí passagem pelo Benfica, né? Foi um estrondo quando passou pelo Colón, mas acabou que depois não vingou como se imaginava. O Maidana talvez seja o zagueiro mais regular dessas contratações, né? Mas Uhum. assim, acho que nenhum desses caras são ruins. Talvez seja mais uma questão de não estarem rendendo com a camisa do América. Ou você acha que eles são limitados para vestirem a camisa do América dentro das pretensões que o América tem, ou da principal pretensão que é permanecer na Série A? Eu concordo com você plenamente, Caio. Eu acho o Conte, para mim, um excelente zagueiro. Vou te dar um exemplo. Você não ser o principal zagueiro de um time campeão regional não é à toa. Você não é um jogador ruim. Você pega, por exemplo, o Conte foi a principal contratação defensiva do Bahia, jogou muito bem 6 meses. O Bahia campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste, jogando bem no início do Brasileiro. O Bahia caiu. O Éder é um bom jogador, mas, por exemplo, ele tinha algumas inconsistências. O Maidana também caiu com o esporte. Querendo ou não, igual a gente estava falando do Zarat, é um nome que faz muita diferença ofensivamente. Você contratou nomes de jogadores que jogam a Série A. Mas, normalmente, esses jogadores que brigam para não cair, você está montando um elenco para não cair. É isso que eu vejo, por exemplo, nas contratações defensivas. A contratação do Danilo Avelar, por exemplo, para mim, é um salto realmente de defesa do que as contratações do início do ano. O Cáceres, por exemplo, lateral direito, para ser reserva do Patrick. Não, o Cáceres é um lateral de Série B. Foi contratado para jogar no Cruzeiro, jogou 2 anos de Série B. Não acho um jogador ruim também, mas não acho que é um jogador para ser um nível de Série A. Tanto que ele é reserva e quando joga como reserva, acho que joga mal. Bom, Canela, você tinha comentado no início do programa que tinha muitas histórias de estádio, histórias com o América, histórias de arquibancada. Aproveita e traga pra gente então uma história marcante, uma história que te emocionou ou que te divertiu, seja sozinho, com amigos no estádio. Conta pra gente aí uma história bem bacana pra nós, Canela. Eu tenho duas, mas eu vou guardar. Vou contar uma que convive com o Caio, um colega nosso de faculdade, chamado Rafael Vieira Carelli. A gente chamava ele de Safadão, porque ele tinha um coque samurai, e não sei por que os meninos chamavam ele de Safadão. Rafael gosta muito de futebol também. Eu, Rafael e Theo, o irmão dele, nós íamos muito em Jogos do América em 2017. Se eu não me engano, foi segunda rodada da Série B, América e Paysandu, se eu não me engano. América e Vila Nova, não lembro qual que foi o jogo em si. E o Rafael, ele jogava de pivô no time nosso da faculdade. O Caio jogava com a gente, o grande Chicano, aliás, saudades. Bom demais. Oh, mas a gente, aí, beleza, a gente combinava de ir no Jogo do América, porque, pô, sexta-feira, 6 horas, tem nada para fazer, vamos no Jogo do América, ingresso 5 conto. A gente ia, e aí a gente chegou na Independência, começou a cair uma chuva, caiu o mundo. E futebol de Série B, você sabe que é aquela coisa, né? Não é aquele futebol bonito, vistoso, né? Não agrada os olhos do ser humano. Agride, na verdade, né? E aí, o Bill não dominava nenhuma bola. O Bill era centroavante do América. O Bill não dominava uma bola, não jogava direito.
E o Rafa era pivô do nosso time. A gente sentado na arquibancada, uma coisa muito gostosa dos jogos do América, que você pode sentar. Antigamente, você não podia sentar com um copo de cerveja na arquibancada aqui em Belo Horizonte, né? Jogos de Cruzeiro e Atlético você não podia. Hoje pode. Impossível. Hoje pode, entre aspas. Hoje Foi pode, entre flexibilizado aspas. um pouco esse tipo de prática aí, né? Porque até porque o pessoal reclamou da hipocrisia de poder já entrar bêbado e tudo mais, e hoje é um pouco mais flexível em relação a isso, né? Mas naquela época, por exemplo, não era flexível para Cruzeiro e Atlético. Com a América tinha 2.000, 3.000 torcedores, não dava problema. A gente sentava no meio da arquibancada, no meio do gramado, com um copo de cerveja na mão, né? Aquela arquibancada que dá no meio do campo. E o estádio bem vazio com a chuva, não devia ter 1.000 torcedores no estádio. E a gente conversando, e o Rafael, não tô aguentando o Bill, puta merda. Falei um palavrão, gente, desculpa. É a história. Sem problemas, pode seguir, amigo. Ele, puta merda, o Bill não sabe jogar a bola, ele não domina. E a gente tem uma escola do Galo Vidro, um amigo meu atleticano, que me ensinou que você tem que ficar a partir da 4ª fileira do Independência, que o áudio sai e o jogador ouve. Estávamos sentados ali, 4ª, 5ª fileira, e o Rafa vira assim, ô Bill, dominou a bola, seu filho de uma puta. O Bill olha para a arquibancada, o Rafael levanta e fala, sou eu mesmo, desgraçado, eu jogo mais bola que você não dominou a bola, desgraça. E o Rafael, você nem americano é, calma aqui, senta aqui, fica calmo, respira. Ele ficou num nível de ódio. O Bill olhou com medo do Rafael, num jeito que eu falei assim, a gente vai apanhar para a vacoelhada aqui agora. Nós vamos apanhar para a torcida do América, para quem estava no estádio. Ficou um medo desgracento, a gente ficou num medo desgracento de apanhar. Eu falei assim, Rafael, cala a caralho da boca, fica quieto, pelo amor de Deus, cala a boca. E a outra era uma história que eu acho que dá tempo para contar. A outra era... Você já ouviu falar em Maratoninha da Caixa? Você já ouviu falar? Sim, sim, já. Uma vez Eu eu fui confesso que não. Eu confesso que A não. Maratoninha da Caixa era um projeto que a Caixa tinha para ajudar o atletismo no país. Então você corria, Sim, sim. fazia uma corrida de 1 quilômetro e o primeiro lugar ganhava uns prêmios, bicicleta, videogame, era por conta da idade. E eu fui correr. Isso foi em 2007, porque o América joga o módulo 2 em 2007, 2008, pela Taça Minas Gerais de 2007, 2008 ganha a vaga para a Série D, para a Série C, fica entre os 20 da Série C, e aí consegue a Série C de 2009. Aí eu fui correr essa maratoninha, era 7 horas da manhã, ali na Praça da Estação. E ia ter América e Valério Doce pelo módulo 2 do Mineiro às 10 da manhã no Independência Antigo. Jesus! O ingresso, que evento, o ingresso era R$2 a inteira. Bons tempos de R$2 a inteira. E aí eu falei, minha mãe tinha um Fusca, 1971, eu não esqueço por causa disso. Fui correr a maratoninha da Caixa. Mamãe me levou de Fusca e tudo mais. E eu falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, da maratoninha eu quero ir para Independência ver jogo do América. Ela, tá bom, filho, a gente vai. Aí começou a corrida, uma criança, um rebento, melequento, arrombado. Hoje deve ter minha idade. Mais respeito com as crianças. Caio, eu tinha 11 anos, o menino também tinha 11 anos. Público infantil que escuta a gente, viu, Canela? Tome cuidado aí. Não faça isso. Temos pichocasterzinhos. Mas é que tá. Hoje em dia ele tem 26 anos. Continua achando que disse sobre cidadão. Ele puxou minhas duas pernas com a mão, eu caí e ralei os 2 joelhos no chão. Não consegui andar direito. Terminar a corrida. E aí parei no posto de saúde que tinha ali e tudo mais, e tá cara aquele mertiolate gostoso nos meus 2 joelhos.
E aí minha mãe ficou extremamente chateada, xingou a mãe do menino, brigas, discussões. Aí, assim que nós chegamos no Fusca, ele falou assim, filho, vamos embora. Eu falei, não, o que a gente combinou? Nós vamos para Independência ver a América e Valério. Eu falei, mas filho, você tá com o joelho machucado, você tá com o joelho sangrando, cheio de metiolate. Eu falei, mãe, combinado é combinado, a gente vai lá ver a América e Valério. Resultado, chegamos no Independência, minha mãe para o carro ali na Pitangui, compramos o ingresso, chegamos no jogo, eu com os dois joelhos, todos os joelhos laranja de mertiolate, e eu lá vendo o Euler perdendo gol na cara. Então, assim, como a gente já tinha até falado, isso é uma coisa familiar para mim, a coisa do América é de família mesmo, de ter um momento com o meu avô. Então, é uma história, de um lado engraçado, e o outro a representatividade, por exemplo, que é da minha família. E o Independência tem muito disso, né? A região da Independência é um estádio que é localizado no bairro do Horto, próximos a bairros tradicionais de Belo Horizonte, que ele carrega, da sua versão mais antiga, após a reforma também, essa questão da família, né? Muitas famílias vão à Independência, estão no entorno da Independência, então é um Sim, estádio que carrega essa história e, sem dúvida nenhuma, ele proporciona esse tipo de história, né? eu lembro da Independência antigo, eu tinha uma prima minha que namorava um zagueiro do Ipatinga em 2005, aquele time bom do Ipatinga, né? Eu lembro do Independência antigo ter um boteco em cima do Independência, assim, sabe, na onde que é o beco, que é onde passa visitante hoje em dia. Tinha um boteco, e o jogo do América tinha música ambiente. O Independência antigo era uma coisa muito folclórica e muito marcante para quem entrou naquele Independência antigo. É um estádio maravilhoso que eu acho que nunca mais vai existir para os grandes clubes, e você vai encontrar isso cada vez mais no interior, sabe? Essas coisas folclóricas do futebol brasileiro, elas estão cada vez mais se interiorizando e, para mim, cada vez mais interessante. Até com o advento das arenas, das novas construções, né? É, Obras com arenas multiuso e os estádios, assim, os estádios mais tradicionais, né, das cidades vão diminuindo cada vez mais. o estádio raiz, nesse sentido. Exatamente. Canela, mudando agora, é incrível pensar que o América não é seu clube de coração, né? Não é o seu principal clube, porque tem, tem É tanta, engraçado. pois é, Pior porque que tem é. tanta história envolvida, tanto sentimento nas suas palavras que assim é difícil, sinceramente é difícil compreender como não é o seu clube do coração. Mas vamos lá, a gente até falava em off, você falou que não tem problema algum de falar qual é o seu clube do coração. E aí eu queria que você falasse, eu queria até que você assim pontuasse como que é para você, jornalista, já estando no meio, tendo aí o seu nome com visibilidade, como que é, ou pelo menos deveria ser para você revelar o seu clube de coração? Cara, como a gente estava falando em off, eu volto a repetir, eu acho que ao redor do mundo, principalmente na Europa, os repórteres, os jornalistas não têm vergonha do clube que tem. Eu acho que a gente não precisa separar paixão, que é o que nós nos tornamos jornalistas por isso. Nós nos tornamos jornalistas por causa do amor ao esporte, ao clube que nós temos. Do profissional. A gente aprende há 4 anos a ter a ética jornalística, a ser justo, ter os valores dentro do jornalismo que a gente aprende. E eu acho que muitos jornalistas, nós sabemos os clubes de muitos jornalistas, e a gente não desrespeita muitos. A gente respeita muitos por isso. A gente não desrespeita o PVC, a gente sabe o time do PVC. A gente não desrespeita o Pedrinho, mesmo sendo um ex-atleta. A gente sabe o time do Pedrinho. A gente não desrespeita o time do Mário Marra, a gente sabe o Mário Marra para muitos, para mim também uma representação de jornalismo esportivo de qualidade, e é meu rival, meio que já me entregando. Já encontrei muito o Caio nas dependências do Mineirão e conversamos muito sobre, dentro das arquibancadas do Mineirão, sobre os jogos do Cruzeiro.
Não sei se o Caio já entregou o time dele. Eu estou entregando o time do Caio também. Não tem problemas, né? Todo mundo já sabe que eu sou cruzeirense, né? Mas é muito isso que o Canela falou. Estou plenamente de acordo com ele. Eu gosto de dar esse espaço aqui para quem vem, principalmente para quem é do meio, tá falando também, até para a gente, quem sabe, ir quebrando isso. E quebrando, indo na contracultura do Brasil, porque eu concordo muito com o que você disse. Se a gente for olhar para fora do Brasil, até mesmo para dentro do continente, a gente não precisa ir A tão gente pode longe. descer na Argentina e a gente sabe quem vai ser Boca Juniors, quem vai ser River Plate, quem vai ser São Lourenço, Racing, Independente. A independência do jornalista em ser uma pessoa justa, né, que é o que a gente trabalha, é o que importa no final das contas. É isso que vai importar no final das contas. E o trabalho do jornalista não vai separar o torcedor que existe, que o tornou apaixonado pelo esporte. E esse tipo de questão é uma questão até cultural, né? De como a gente recebe essa informação, como a gente compartilha e como a gente reage a ela, né? É mais difícil também, Léo, desculpa estar te interrompendo, Sim, não, mais difícil aqui em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, porque são duas potências. Sem Estados dúvida. que têm dois times muito fortes, a gente está até falando muito do América, mas que nós falamos no início, a maioria das pessoas em Minas Gerais torcem para Cruzeiro ou Atlético. Então vai ser difícil o jornalista não ser cruzeirense ou atleticano. Sim. Aqui é muito polarizado, né? Sim. É nítido. Tanto é que, assim, se a gente for pegar uma parte considerável de jornalistas que surgem em Minas, principalmente na capital, acabam migrando, por exemplo, para São Paulo, né? Sim. Onde é mais fácil se ter uma oportunidade e já não tem essa visão mais incisiva do torcedor. Nossa, será que ele é cruzeirense? Será que é atleticano? Porque aqui é tudo muito polarizado mesmo. Vamos dar um exemplo da nossa veterana, por exemplo, cara. Mariana Spinelli foi nossa veterana, apresentadora do Sport Center. Sempre soubemos que era atleticana, nunca negou o clube que tem. Na apresentação, chorou no Sport Center após o título do Atlético de 50 anos sem o título brasileiro. E um momento foi desrespeitada, foi desmerecida pelo trabalho que faz. O próprio Leonardo Bertozzi também, da própria ESPN, né? O Mário Marra. Sim. O Mário Marra, por exemplo, é uma referência para mim dentro do jornalismo, não é torcedor do rival, torcedor atleticano. E é esse o ponto que a gente tem que ter. É o ponto que eu tenho. É igual um amigo meu, não vou dar o nome, ele falou assim, fiz um outro tweet, eles no início, cobrindo o América comigo, para eu poder separar o torcedor do profissional. Eu falei, cara, eu não vou separar. O Léo, na geral, faz isso. Olha, eu tenho meu time, eu vou falar dos outros. Mas é meu trabalho. É meu trabalho. Eu, como cruzeirense, não vou deixar de ver jogos do Cruzeiro como torcedor. Se um dia eu for cobrir os jogos do Cruzeiro, vou cobrir como eu cubro os jogos do América. Cubro os jogos do América com mais seriedade, com mais afinco, porque é uma coisa que nós temos um pouco de afeto. A gente tem um afeto pelo clube. E, por exemplo, pessoas que não são cruzeirenses, que trabalham cobrindo o Cruzeiro, eu conheço, não vão ser da mesma maneira, a mesma pessoa, cobrindo outros clubes, cobrindo o Cruzeiro. Eu acho que ficou um pouquinho desconexo o que eu quis dizer. Não, deu para entender, ficou claro de verdade. Uhum. E aí, agora partindo mais para o seu lado de torcedor cruzeirense. Aí eu tenho história para dar 2 horas de programa. Pois é, eu não posso te perguntar de uma história específica porque não tem como. Mas Não. assim, eu queria saber como que você, depois de se formar jornalista, principalmente com essa atuação na área, com outro clube, se isso de alguma forma te afastou do Cruzeiro, como que é ser cruzeirense e cobrir o América, se isso se mistura de alguma forma, se isso impacta em você como torcedor cruzeirense? Vamos lá. Vou contar uma conversa que já tive com um amigo meu americano, que sabe que eu sou cruzeirense. Ele me encontra de vez em quando nos jogos, mas a primeira vez ele falou assim, velho, por que você vem? A gente não gosta de torcedor do outro clube aqui. Eu falei, velho,
Cruzeiro e América, para mim, sempre tem que dar empate. Porque aí eu fico ok, sabe? Não tem problema, ninguém arruma problema para ninguém fica triste, ninguém fica chateado, o empate tá bom para todo mundo. Esse ano eu fui colocado para cobrir Cruzeiro e América. Foi um pouco duro para mim, mas ao mesmo tempo tive de ser justo. Colocar que o América foi ajudado no jogo. O Cruzeiro teve foi um pouco prejudicado no jogo por conta de um árbitro de vídeo. Não ter o árbitro de vídeo no jogo do Mineiro esse ano. E foi uma experiência muito única para mim. Falei assim, cara, eu não consigo escrever outra coisa que não seja a completa seriedade. Eu não consigo ser um pouco mais, cobrar mais do Cruzeiro nesse sentido, né? A crônica que a gente escreve do jogo, a gente escreve de ambas as equipes, né? Eu não consigo cobrar o América, eu não consigo cobrar o Cruzeiro. Faltou algo no Cruzeiro, faltou algo no América, sobrou algo no América, sabe? É complicado o jogo normalmente. Foi algo, ao meu ver, bem único. Mas não me afastou do Cruzeiro. Esse ano é o ano que eu mais tenho acompanhado até, desde a queda em 2019. É não um trabalho conciliar os dois, mas é um certo prazer conciliar os dois, que eu consigo viver as duas coisas, tanto o torcedor cruzeirense como o jornalista americano. Talvez seja o mundo ideal para você hoje? Ah, com certeza. Não é? Ter Com esse grande certeza. contato com os dois, legal. E você estava falando que você talvez esteja acompanhando mais o Cruzeiro hoje do que em relação a 2019, né? Um ano trágico para o torcedor cruzeirense. Isso também se dá por conta de você ver que as coisas estão acontecendo de uma forma um pouco mais séria no clube ou tem algum outro motivo? Olha, assim, eu acho que eu estou acompanhando mais o futebol esse ano, mais do que nunca na minha vida, sabe? Não perdi, lógico, não perdi nenhum jogo do América esse ano, vi todos os jogos do América, também por questões de trabalho, mas eu não perdi nenhum jogo do Cruzeiro esse ano também. Eu perdi um jogo somente porque eu estava num show que tinha 3 anos que eu tinha comprado o ingresso, e aí a CBF me fez o favor de remudar a data. Isso? 3 anos? Pré-pandemia, teria um show do Sim. Metallica. E aí eu já tinha comprado o sim. ingresso. Estávamos E lá. aí, estávamos lá. Um belo show. Então você perdeu, foi Cruzeiro e Remo, né? Perdi Cruzeiro e Remo, encontrando Leozinho. Isso. Grande Lá, dia. Grande dia. Mas assim, eu não perdi nenhum jogo do Cruzeiro no Mineirão, no Independência. Fui em todos os jogos em casa, exceto esse contra o Remo. Não perdi nenhum jogo do América por questões de trabalho. Eu tenho vivido um ano esportivo muito grande, muito forte, gosto muito desse ano. E está sendo muito importante para mim isso. Estou gostando muito desse ano. Conseguir conciliar o torcedor com o trabalho, para mim, tem sido incrível. E eu gosto muito disso, eu espero que continue assim por um tempo. Não nego, ficar mais um ano e meio aí fazendo isso, tá bem prazeroso. Que legal. Fico feliz demais. Eu não sei se o Léo tem mais alguma pergunta, mas né, caso ele não tenha, eu quero fazer uma para estar encerrando. Você tem mais alguma pergunta, Léozinho? Tem, Canhão. Eu queria perguntar até a questão profissional, que o Canela descreveu um pouco da jornada recente dele aí, dos últimos feitos, né, das últimas coberturas. Perguntar para o Canela as intenções dele, profissionalmente falando, né, que inserido agora no mundo esportivo, cobrindo o clube de futebol de perto. Queria saber, Canela, quais são as suas intenções, seus objetivos de carreira, seja no futebol, seja fora, seja na grande mídia, nas redes sociais. Quais são seus objetivos e suas metas, aquilo que você planeja realizar no jornalismo aí, esportivo ou não, Canela?
Primeira é ser concorrente de vocês. Quer Companheiro. entrar no mundo dos podcasts? Fala um pouquinho aí dessa sua paixão É. por podcast. Cara, então, eu estava ouvindo o programa do Ney, né? Eu ouvi o programa do Ney semana passada e é muito parecido. Eu entrei no jornalismo por causa do rádio. Me apaixonei muito pelo rádio. Tive umas histórias parecidas com a do Ney. Eu já fiz o grafite quando eu tinha 14, 15 anos, no primeiro estúdio. Me apaixonei pelo rádio, sempre fui apaixonado. Lembro de fazer alguns trabalhos com vocês daquelas matérias do Getúlio, muito boas as matérias, aliás. E tô querendo voltar, sabe? Em 2018 eu tive um podcast que era o de Brando. Eu lembro de vocês terem ouvido, conversarem muito comigo sobre. Sim. E eu tô querendo primeiro voltar com isso, né? Voltar nesse sentido de fazer o podcast que eu tinha, voltar a fazer um podcast voltado para o futebol mineiro, conversar, chamar os torcedores, meio parecido com a bancada democrática, mas um pouco diferente, né? E poder trabalhar nesse sentido. Gosto muito da parte do podcast. Eu acho que o podcast, desde que eu me conheço dentro dessa área, fazem 6 anos que eu estudo, leio isso. Eu acho que é um futuro muito grande. Eu acho que é um local de potencial muito grande. Fico muito feliz por vocês terem feito esse projeto, estarem com esse projeto, aliás. Sinto uma pequena pontinha de, assim, acho que, querendo ou não, os meninos, por terem ouvido no passado, podem ter pego um pouco de inspiração. Estou me vangloriando, sim, não vou negar. Sem dúvida, a gente se inspira nos melhores, sem dúvida. E muito isso, sabe, Léo? Voltar um dia trabalhar numa emissora de rádio, que é o meu sonho, de verdade. Eu entrei no rádio, no jornalismo para trabalhar com rádio, que eu acho que o rádio nunca vai morrer. Eu acho que o rádio sempre se atualiza, sempre muda, mas ele não morre. Para mim, é o principal meio de comunicação, principalmente esportivo. Concordo. E é muito isso. Manter um tempo ainda sendo setorista do América, procurar fazer, como sempre, aquele networking dentro da classe e trabalhar com o rádio e manter essa parte vocal, vou falar assim. Sempre gostei muito. Pô, bacana demais. Show de bola, Canela. Muito, muito legal. E aí, para finalizar o nosso programa, a gente já está chegando na reta final, mas eu não poderia deixar de perguntar isso. O que o senhor é capaz de fazer no final de 2022 se o América permanecer na Série A e o Cruzeiro conseguir o acesso? Cara, então, o América, se ele conseguir ficar na Série A, eu acho que eu pinto meu cabelo de verde, eu faço alguma coisa assim, pinto o bigode, porque o bigode é mais fácil para tirar, sabe? Agora, o Cruzeiro já tinha feito uma promessa, que se o Cruzeiro tendo acesso para a primeira divisão, eu vou a pé para o jogo seguinte, ou, por exemplo, a 38ª rodada, eu vou a pé para o Mineirão e volto a pé do Mineirão para casa. E você mora onde? Eu moro no Nova Suíça, isso dá 10 quilômetros do Mineirão, ou Caramba. 9,8 quilômetros. 9,8 quilômetros. É uma bela Mas caminhada, até que você viu? tá... Dá. Mas Não, até que você tá comedido. Até que você tá comedido. Não, assim, não, bom, são- não sei não, se você são quer esconder 9 algumas pontos. coisas, né? São 9,8 quilômetros a ida. São mais 9 quilômetros a volta. São quase 20 quilômetros de caminhada. Então, são 10 quilômetros quase. Tomar cerveja, né? Ficar lá com os amigos. Jogo, você fica 1h e 45 minutos em pé, lá naquele amarelo superior, aquele amarelo inferior, você não vê o jogo sentado, né? E voltar mais 10 quilômetros. É uma caminhada boa. Um ponto que eu queria dar é, como eu disse do meu avô para o América, é minha mãe para o Cruzeiro. Eu tenho um padrinho que é atleticano, e ele, quando mais novo, queria me fazer ser atleticano. Minha mãe
né? Como disse, sou filho de mãe solteira. Falou, não vou fazer. Minha mãe foi ao estádio pela primeira vez comigo. Eu me tornei cruzeirense por conta da minha mãe. E depois, por pensar as coisas que foram acontecendo, eu dei muito valor a isso. Então, ser cruzeirense para mim também é uma forma de amor que eu tenho com minha mãe. Por tudo que eu passei com ela nessa pandemia, por tudo que aconteceram nesses últimos anos. Vocês dois têm a situação do que aconteceu comigo. Então, hoje em dia, ir para o jogo do Cruzeiro é uma prova também de estarmos juntos, eu e mamãe. Ela me cobre muito, aliás, de não levá-la hoje em dia. Mas eu acho que no fundo é isso, amigos. Bacana demais, Canela, bacana demais ouvir esse tipo de vínculo, né? Notar esse tipo de vínculo emocional. Você que tem um cara que frequenta estádios, que está sempre por perto, seja profissionalmente ou pessoalmente, assim, na arquibancada torcendo, é muito bacana. A gente que ama futebol e ama histórias se emociona com esse tipo de conto, e pode ter certeza que todos os ouvintes vão gostar bastante de ouvir as suas histórias e aquilo que você compartilhou conosco hoje, Canela. Muito obrigado. Que isso, Leozinho. Eu que agradeço a oportunidade, meu cara. Muito legal mesmo. E assim, fica até o recado para quem vai escutar o programa, né? Para quem chegou até aqui. Muito importante estar junto com pessoas que você ama, acompanhar futebol junto com quem você ama, seja com seus pais, seja com seus amigos. Valorizem isso de verdade. Façam isso de coração. Acho que tudo que o Canela relatou aqui hoje, dessa ligação dele com o futebol, mas que veio através de laços familiares, vai ajudar a reforçar isso na mente e no coração de cada um. Gente, muito obrigado, Leozinho, por mais uma participação, mais uma vez você me ajudando brilhantemente aqui na condução do programa, viu? Muito obrigado, Caião. Um abraço a todos os Pichocasters aí. Agradecer novamente ao Canela pela presença, pelo privilégio de ter aceitado o nosso convite. E o privilégio de estar aqui mais uma vez é muito bom, tá? Falando de futebol, falando de histórias e ouvindo as histórias dos nossos convidados. Agradecer aos nossos patrocinadores aí, aos parceiros. O Caião vai falar um pouco mais sobre isso, mas deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez e meu boa noite, boa tarde, bom dia. Até a próxima, viu, galera? Valeu demais, Leozinho. Muito obrigado, viu, Canela? Obrigado pela sua participação incrível aqui no programa. Ô, Caio, eu que agradeço o convite, agradeço novamente ao Leozinho também pelo convite. Acredito que num futuro mediamente breve eu volto para contar as histórias do Cruzeiro, que não deu tempo para contar, porque, como eu disse, a história do Cruzeiro já vão ser umas 2 horas. Tem história minha com Guilhermes, com Rafaéis, com Pedros, com inúmeras pessoas de estágio. Então, assim, eu agradeço a todos. O ponto que eu quero, só para falar um último ponto aqui, é que o futebol, cara, ele não é só um jogo, ele nunca vai ser só um jogo, a gente sabe disso, quem trabalha com isso, e o futebol é um alívio para muitas pessoas. A paixão é um alívio, e, como o Caio disse, sempre tenha um laço com isso, vá com os amigos, divirta no esporte, se deleite com os amigos e com a família. De novo, agradeço o convite e até uma próxima. Muito obrigado aos Pichocasters e a vocês dois. É isso, Canela. E aí, para finalizar, a gente reforçando, sorteio na segunda-feira que vem de uma camisa branca da Seleção Brasileira da Prime Time Store. Já vão ter mais sorteios com a Prime. Vai ter um sorteio também bem legal com a LSM Corretora, viu? Então, não deixe de se engajar junto aí com os nossos parceiros. Um abraço e até mais, Pichocasters! Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.